Todo cristão sabe que Jesus é o nosso modelo e referencial de caráter e de comportamento. Ele é o padrão a ser alcançado. Todo o seu estilo de vida em todas as áreas definem exatamente a forma como eu e você devemos viver. Entre os diversos aspectos desse exemplo a ser seguido, há um que eu quero destacar aqui hoje: o cuidado do corpo. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais a respeito desse princípio praticado por nosso Senhor e que, evidentemente, Ele também espera que o imitemos. Estou hoje em São Luís, no Maranhão, na Praça Gonçalves Dias, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que eu quero tomar como ponto de partida para nossa reflexão e análise é Efésios capítulo 5. Eu vou ler do verso 28 ao 30, que diz: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Algumas verdades a serem destacadas aqui. A primeira é que o apóstolo Paulo está falando do relacionamento marido e mulher desde o verso 22, e quando ele chega no 28, ele está no contexto dessa argumentação, e ele mostra a importância de que se siga na relação marido e esposa o padrão estabelecido do relacionamento Cristo e a igreja. Então ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, amor sacrificial. Ele mostra que a esposa deve submissão ao marido, como a igreja deve submissão a Cristo. E é justamente dentro dessa lógica que ele comenta no verso 28, que o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. Aqui o assunto do amor ao corpo é introduzido. Um paralelo a respeito do relacionamento que ele está falando, marido e mulher, mas o assunto do amor ao corpo é introduzido. Depois, como contraponto, no verso 29, o apóstolo Paulo diz: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Então, de um lado o amor, o conceito, por outro lado o ódio. Então, ele vai dizer: ninguém jamais odiou. Todo mundo entende o que deveria ser a expressão de amor. E depois de dizer ninguém jamais odiou, ele diz ao contrário. Então, novamente agora, o contraponto. O contraponto do ódio, que poderia simplesmente se dizer de novo, é o amor. Mas ele vai traduzir em linguagem prática o que significa o amor ao corpo. Ele diz ao contrário: o alimenta e cuida dele. Isso significa que a ideia de cuidado do corpo, ela é bíblica, é apresentada na palavra de Deus e ela envolve nutrição, mas não se limita somente à questão da alimentação. Agora, se a gente parasse aqui, alguém poderia alegar: mas Paulo fez apenas uma observação do comportamento humano, que ninguém odeia, que as pessoas amam, que as pessoas cuidam, mas o fato de observar o que fazem não necessariamente estabelece uma regra e um padrão para mim e para você. Então nós temos que fazer apenas porque outros fazem, e dentro desse questionamento, a lógica, nos remete a uma resposta, não necessariamente. Mas quando ele diz como Cristo, como também Cristo faz com a igreja, aí a conversa muda completamente. Por quê? Na sequência, depois de falar que Cristo cuida da igreja, assim como o marido deve cuidar da mulher, assim como cuida do próprio corpo, ele afirma: porque somos membros do seu corpo. Ou seja, a ideia de cuidado do corpo, ela tem em Cristo o padrão. Ah, pastor Luciano, mas a igreja é o corpo místico, espiritual. Ok, e o que Jesus faz com o seu corpo hoje, místico e espiritual, que é a igreja que somos nós, não é diferente do que ele fez com o seu corpo físico nos dias do seu ministério terreno. Então, a mesma Bíblia que nos apresenta com toda a clareza, que Jesus tinha limitações enquanto homem como eu e você, nos mostra que ele também exerceu cuidado e respeitou essas limitações. E ele segue sendo o nosso modelo. 1 de João 2,6 diz: quem diz estar nele em Cristo, deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 2,21 diz que ele nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas. A Bíblia diz que nós temos que ser transformados de glória em glória na imagem de Jesus, que nós temos que crescer até a estatura do varão perfeito que é Cristo, porque ele é o modelo, ele é o padrão, ele é o referencial. Paulo escreve aos Filipenses e diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele é o padrão. O próprio apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo deve ser imitado em toda a sua conduta. E no assunto do cuidado do corpo não é diferente. Então a mesma Bíblia que registra que Jesus teve fome, também registra que ele se alimentava. Aliás,
diga-se de passagem, alimentava-se da dieta do Mediterrâneo, considerada até hoje uma das mais saudáveis do mundo. A mesma Bíblia que informa que Jesus teve sede, também informa não apenas que ele bebia água, mas que ele usava isso como uma alegoria nos seus ensinos para falar daquilo que no plano espiritual era vital, era essencial. Ele toma água, por exemplo, como um fundamento nas ilustrações dos seus ensinos para falar de vida eterna, para falar do Espírito Santo. Isso mostra que não apenas Jesus reconhecia o papel vital que a água tem, mas ele sabia que os seus ouvintes também entendiam isso, de maneira que compreenderiam a ilustração por ele proposta. Nós olhamos para a Escritura e também vemos que a mesma Bíblia que nos informa que Jesus cansou, e teve sono, também informa que ele descansou, que ele dormia e fazia questão de promover o descanso com seus discípulos. Ou seja, Jesus respeitou os limites do seu corpo e ele é o modelo e o padrão de comportamento. Cristo não era sedentário, até porque naquela época praticamente não existia sedentarismo, salvo raras exceções que você vai ver na Bíblia e na história, de pessoas em contextos completamente diferentes, Um rei que a Bíblia menciona ser muito obeso, que está sendo servido por todos no palácio, tem abundância e riqueza de uma forma que outros não têm, e uma menção feita, por exemplo, em relação a Eli, o sacerdote, que já é idoso, e com seus filhos praticando extorsão de comida e de alimentos, mas fora isso, as pessoas nem viviam sem movimento e normalmente não eram obesas. Quando olhamos para Jesus, esses outros dois traços do cuidado do corpo, movimento e a questão do peso, também estão presentes. Como sabemos disso? Bom, Cristo era, por ofício, aquilo que aprendeu de seu pai, carpinteiro, trabalho manual, trabalho braçal. As pessoas tinham um estilo de vida completamente diferente do nosso. A modernidade tem gerado muito conforto, mas também tem nos roubado de muita coisa. Então, por exemplo, na hora de se ter acesso ao alimento, todo o processo era bem mais trabalhoso do que hoje, desde plantar, colher, quando se colhia o trigo, vai socá-lo no pilão, vai fazer farinha, vai fazer a massa do pão, para assá-lo tinha que se rachar lenhas, tudo envolvia trabalho manual. As pessoas não tinham a indústria da construção civil como hoje, que compram uma casa pronta, já até com a lâmpada instalada no foco, tinham que construir com seus braços, de madeira, de pedra, Tudo era trabalhoso. As pessoas não tinham transporte como nós temos hoje. Na verdade, a maioria de nós hoje vive um conforto e praticamente não caminha. Não se pode dizer o mesmo deles. Que mesmo aqueles que possuíam animais, normalmente usavam muito mais para o transporte de carga do que para qualquer outra coisa. Cristo andou e andou muito. Quando a Bíblia nos dá informações dizendo que ele saiu da Galileia com seus discípulos, foi para Jerusalém, às vezes na cabeça de alguém que não avaliou os elementos, os detalhes da geografia, pode pensar, é ali. Mas nós estamos falando de mais de 100 quilômetros. Aliás, alguém fez uma conta, um cálculo, baseado em onde Jesus saiu, aonde chegou e quanto tempo levou a viagem. O que não são detalhes que você vai ter em todos os relatos, mas baseado só nesses que temos, a conta foi de que ele andou uma média de 32 quilômetros por dia, o que não me assusta esse cálculo, porque quando Pedro sai de Jope, a Cesareia, com os homens que Cornélio enviou, eles faziam o trajeto em 2 dias e a distância é exatamente 60 quilômetros, o que daria uma média de 30 quilômetros. Ah, pastor, não quer dizer que caminhavam todo dia, mas para aguentar 2 seguidos, tinham que ter ritmo. Uma outra pessoa fez a conta de todas as distâncias que Jesus percorreu sem ter o cálculo do percentual por dia, e apresentou a conta de que nos seus 3 anos e meio de ministério, ele teria caminhado mais de 5.000 quilômetros. Um dia desses, apresentando esses dados, alguém brincou, ainda bem que 1 João 2,6, quem diz estar nele deve andar como ele também andou, não é literal. Mas Cristo caminhava e não era obeso. Aliás, eu brinco que ele era fit assim, estilo esse dedinho no nível profissional. E uma conta que podemos fazer quando a Bíblia nos mostra que ao final dos 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Que fome é essa? É a fome real. É quando as reservas de gordura do organismo terminam. O processo de inanição vai começar, consumo de tecido vivo. Isso é realmente fome. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, na sua experiência de jejum, a fome não é no começo? Até o corpo entrar no modo de queima de gordura e depois dar um senso de saciedade? Eu digo, mas se as reservas acabarem, e a questão é que a maioria de nós não chega lá, então aí sim há uma fome desesperadora. E quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, isso tem que nos levar a um cálculo.
né? Eu já fiz vários desses jejuns de 40 dias. Eu nunca tive fome, eu nunca esgotei as reservas de gordura do meu corpo, nem treinando e me exercitando intensamente. Conheço poucas pessoas, um dos líderes da nossa igreja, maior do que eu, que me acompanhou num desses jejuns e começou com um peso muito baixo. Ele chegou perto de terminar. Terminou o jejum com perto de 3% de percentual de gordura no corpo, né? Eu nunca cheguei a um índice tão baixo. Ou seja, para Jesus ter esgotado isso no jejum, ele tinha que ser alguém com padrão corporal ainda bem mais magro do que a maioria de nós hoje somos. Ou seja, não há ângulo ou perspectiva que você olhe para Jesus e que você não encontre nele o modelo de cuidado do corpo. Eu creio que só isso, além, né, da própria Bíblia nos ensinar que o corpo é o templo do Espírito Santo, que nós precisamos glorificar a Deus com o uso correto, além de tantas coisas que são ditas, eu creio que talvez o ponto de partida, a principal, né, é olhar para Jesus e dizer se ele é o nosso modelo. Respeitou o descanso, fez com que os seus discípulos respeitassem. Quando você olha o combo, a combinação de todas as coisas, o conceito prático de mordomia do corpo, que é a propriedade de Deus, pela obra da redenção de Jesus, ele nos é apresentado de maneira clara e isso deveria nos inspirar. A inteligência desse cuidado não é apenas para que possamos ter uma qualidade de vida melhor. Isso poderia ser uma perspectiva até um tanto quanto egoísta, embora não deixe de ser inteligente. Mas a perspectiva correta é que, tendo saúde, nós podemos não apenas viver mais, mas viver bem, para cumprir o propósito e glorificar a Deus com o nosso corpo, como diz 1 Coríntios 6:20. Que Deus nos ajude a seguir esse exemplo e referencial.